Queridos irmãos, celebramos hoje a festa de Santa Maria Madalena, que até bem pouco tempo atrás era uma memória, mas que foi elevada pelo Papa Francisco à dignidade de festa, justamente porque Santa Maria Madalena, dentre os discípulos do Senhor, tem um caráter especial. Ela, conforme uma expressão de São Tomás de Aquino no seu comentário ao Evangelho de São João, é apostolorum apóstola, ou seja, ela foi enviada por Cristo aos apóstolos para lhes dar a notícia da ressurreição. Ora, exatamente por isso, ela também foi considerada e é patrona da Ordem dos Pregadores, fundada por São Domingos, justamente porque o levar a notícia da ressurreição é, por assim dizer, a essência do carisma do pregador. O pregador é alguém que leva, sobretudo, uma notícia. Ele anuncia algo que aconteceu. E, de fato, ela manifesta no Santo Evangelho que ouvimos todas as características de um verdadeiro pregador da palavra. Diz no São João: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela realiza aquilo que diz o livro dos Provérbios sobre a mulher prudente, que ela se levanta cedo para atear fogo no seu fogão. Na época não havia fogão a gás, era fogão a lenha. E, portanto, antes que a chama morresse por completo, ela precisava fazer com que o fogo estivesse aceso. Ela se acorda muito cedo, vai ao túmulo. O pregador é alguém que precisa ser muito disponível para, com prontidão, estar unido ao túmulo do Senhor, quer dizer, à paixão do Senhor, ao seu sacrifício, aquilo que o Senhor fez por nós, para que o seu coração esteja cheio de algo que ele possa compartilhar. Por isso, o pregador não pode ser displicente, não pode ser alguém que deixa para preparar a pregação na última hora, não pode ser alguém que sempre improvisa. Ele tem que se despertar cedo, ele tem que se antecipar, ele tem que estar junto do túmulo, ou seja, junto do mistério pascal de Cristo, sem jamais se afastar daquilo que Cristo fez por nós. Ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo e saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ou seja, o pregador é alguém que sempre corre para junto de Pedro, dos apóstolos, da igreja. Ele não fala algo que está apenas na sua cabeça. Ele confronta as inspirações que ele recebe com a fé apostólica, para não correr o risco de pregar-se a si mesmo, de anunciar aos homens as suas próprias ideias, de afastar-se da doutrina dos apóstolos. Por isso o pregador corre para junto de Pedro, corre para junto dos apóstolos.
Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Ou seja, o pregador não pode ficar na superfície, ele tem que descer à profundidade. Ele não pode ficar com um olhar apenas exterior, ele tem que, sobretudo, percorrer o mundo interior. Tem que ter uma vida interior profunda, extremamente rica. Mas, sobretudo, tem que ser alguém de oração. Ela se inclina, olha para dentro do túmulo e diz: viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Ou seja, ali é o novo Santo dos Santos. Assim como na Arca da Aliança havia 2 querubins sobre o propiciatório, agora ela olha para dentro do túmulo e no lugar onde estava Nosso Senhor, vê 2 anjos, um à cabeceira e outro aos pés. Portanto, o pregador é alguém que atende ao convite de Cristo. Entra no teu quarto, nesse quartinho pequeno, no Santo dos Santos, no lugar da intimidade. Entra neste novo Santo dos Santos, que é o teu coração, aonde ele se escondeu. Entra e adora. Contempla o Senhor entre os querubins. O Deus invisível, mas real, que pela fé nós podemos tocar. O pregador é alguém que desce à profundidade e adora. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé. De pé significa ressurrectus, quer dizer, ele está em pé, está ressuscitado. Mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o colocaste, que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. É impressionante o que o amor é capaz de fazer. Porque que força tinha aquela mulher para pegar o corpo de um homem sozinha? Como ela podia querer arrastar o corpo de um homem em seus braços? Essa é a ousadia de quem ama. Quem ama é capaz de fazer coisas loucas. Quem ama é capaz de chegar a extremos. Quem ama é capaz de fazer esforços inacreditáveis, sem nem sentir que os está fazendo. Por isso, o pregador precisa ser audaz. Precisa ser alguém que não mede esforços. Precisa ser extremamente corajoso. Precisa ter a disponibilidade de chegar até as últimas circunstâncias, de atravessar as maiores distâncias, de fazer tudo que estiver ao seu alcance por uma alma, pela salvação de alguém, para trazer o Senhor em seus braços e devolvê-lo à alma de um pecador empedernido. O pregador é alguém que não deve jamais economizar as suas energias, porque justamente a empreitada que ele tem diante dos seus olhos, isto é, salvar almas para Cristo, é a maior de todas as aventuras. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico Rabuni, que quer dizer mestre. É impressionante isso.
De um lado, porque o Senhor a chama de Maria, a chama pelo nome. Ou seja, a intimidade com a qual ele diz o seu nome faz com que ela reconheça na cadência de sua voz que só podia ser ele. Mas ao mesmo tempo, ela não o chama de Senhor, ela não o chama de Messias, ela não o chama de rei, ela não o chama de filho de Davi, ela não o chama pelo nome dele, ela o chama de mestre, mestre, como quem diz professor. Por quê? Porque todo pregador precisa ser, antes de tudo, um bom discípulo, um bom aluno. Precisa apreciar em Cristo aquilo que ele tem a ensinar, precisa aprender dele, precisa tomar a lição de Cristo aos seus pés. E talvez essa seja a característica mais preponderante em Maria Madalena. Ela é a discípula. Ela, chamando Cristo de mestre, se está chamando a si mesma de discípula. Se colocando na posição de aluna, de alguém que aprende do Senhor, de alguém que é fascinado para aprender do Senhor. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, Jesus lhe disse: vai, e ela foi anunciar. O pregador é alguém que se sabe enviado, comissionado para uma missão. Alguém que tem um encargo, alguém que olha a sua vida, o seu ministério, o seu serviço, como uma tarefa de confiança dada-lhe por Deus. Como seria importante que nós, além de discípulos, fôssemos missionários, ou seja, fôssemos apóstolos, fôssemos enviados, porque então nós entenderíamos que o nosso lugar de trabalho é um campo missionário, que a nossa família é um campo missionário, que o lugar onde nós estudamos é um campo missionário, que a nossa vizinhança é um campo missionário, que as circunstâncias pelas quais nós estamos passando, todas elas são circunstâncias missionárias. Ou seja, um cristão jamais deveria fazer algo por puro prazer, mas deveria fazer por missão também. Ou seja, se eu gosto de dar aulas, essa é a minha missão. Se eu gosto de cantar, esta é a minha missão. Eu tenho que anunciar Cristo com isso. Qualquer coisa que eu faço, para mim, tem que ser missão. Eu tenho que encarar as coisas que estão diante de mim como missão. Ou seja, como um campo para o qual Cristo me enviou. Ele disse: vai, eu fui e anuncio. Mas anuncio o quê? Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, eu vi. Ou seja, se um pregador não viu pela fé, se ele não é um contemplativo, ele não tem o que dizer. Se ele não contempla primeiro, ele não tem o que falar, ele está dizendo achismos, considerações ocas, informações vazias. O que ele diz não tem a força da verdade, de alguém que é testemunha, de alguém que é mártir, no sentido que a palavra grega tem.
alguém que testemunhou, alguém que viu, alguém que está disposto a dar a vida por isso, alguém que coloca a própria vida como penhor em garantia daquilo que está dizendo. Eu vi. Por isso ela é apostolora, uma apóstola. Não é simplesmente por ela ser mulher. É porque ela viu. E ela viu porque ela procurou. Porque ela amou, ela foi fiel. Com uma fidelidade que é maravilhosa. É a fidelidade do simples. A fidelidade daquelas pessoas que permanecem. Porque na hora do triunfo, na hora em que Cristo está fazendo milagres, na hora em que Ele está multiplicando pães, que Ele entra triunfalmente em Jerusalém, todo mundo quer ser discípulo, todo mundo quer se juntar com a multidão e chamá-lo de filho de Davi, todo mundo quer tirar uma casquinha da glória que Ele manifesta com o seu ministério itinerante. Mas na hora da cruz e na hora que Ele morre, só fica junto dele quem é humilde. Esses são fiéis, eles estão ali à beira do túmulo, esses não largam por nada. Esses na sua pobreza, na sua humildade, na sua entrega de cada dia, esses vão lá, estão ali, dizem-se presentes, esses não fogem. Esses, com a humildade de quem dá um passo de cada vez, permanecem com Cristo até o fim. Que Santa Maria Madalena interceda por nós para que nós permaneçamos com Cristo até o fim. Então, a nossa fidelidade será a medida das experiências que nós temos com Ele, que assinalarão a medida daquilo que nós temos que dizer. Enviados por Cristo, não falaremos de ideias, mas falaremos mais do que isso, de um Deus que nós conhecemos, que nós vimos, que nós contemplamos pela fé e que nós amamos a tal ponto de preferirmos perder a nossa vida do que deixá-lo.